A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos estudar a respeito. É verdade que Deus ama o pecador e abomina o pecado? Não. Isso é pensamento dos tolos. Deus não ama os pecadores. Em João 9,31 está escrito: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Agora, Deus ouve aos pecadores? Não. Isso é filosofia inventada pelos pastores, que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Não, não. Se você é chamado pecador, isso significa que você não deixou o pecado. Você continua pecando. Por quê? É pecador, né? Agora, você é amado por Deus? Não. Nem mesmo as suas orações Deus não quer ouvir. Voltando em João 9,31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo do 10 ao 12, está escrito: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, resfria a sua língua do mal, e os seus lábios não falam engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra a quem faz os mal. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. É por isso que a filosofia dos pastores aqui, implantando em suas mentes algo que não está na Bíblia, que Deus ama o pecador e abomina o pecado. Não. Com o pecado, você é pecador. Agora, se Deus detesta o pecado e o pecado permanece em você, mesmo você não é amado por Deus. Isso é a verdade. Agora, nós vamos nos arrepender e deixar o pecado. Se você deixar o pecado, você não é pecador mais, né? Mas vamos provar isso. Em Apocalipse 14. Apocalipse 14, do versículo 1 ao versículo 5, está escrito: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de aspitas, que tocava com as suas harpas, e cantava um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai.
Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano. Por quê? São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Os 144.000 é achado sem pecado, irrepreensível, achado, eles é achado sem pecado. Por quê? Os pecados deles durante o batismo é lavado. Em Atos 22:16, Atos 22:16 está escrito: E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Agora, depois da lavagem, tem mais pecado? Para dizer que Deus ama os pecadores? Não. Depois da lavagem dos pecados, você não pode ser chamado pecador. Em João 8:32. João 8:32. 32 ao 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Livre do quê? Livre do pecado. Você é pecador agora? Não. Devemos deixar o pecado para que merecemos o amor de Deus. Vamos ler em Hebreus 12, do versículo 1 ao versículo 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. No versículo 1 é bem claro. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvens de testemunho, deixamos todo o embaraço e pecado. Vamos deixar o pecado e sonhar, para que um dia Deus não vai chamar nós como pecador, mas como santificados pela fé em Cristo Jesus. Amém. A Deus seja a honra, a glória e o poder para sempre.